Como analisar um fundo imobiliário? Eu aposto que você quer saber para que você possa aprender a investir melhor, aumentar os seus rendimentos, que não caia em ciladas, não perca dinheiro e não faça aquelas burradas que a gente já cometeu várias vezes, né, Kaique? Não pode. Já perdeu muito dinheiro em fundo imobiliário, né? Tô velho pra ficar gastando dinheiro. Já deu, né? Já deu. Mas também já ganhou muito dinheiro em fundo imobiliário. Por que a gente ganhou dinheiro? Porque a gente estudou direitinho e analisou certo. Estudou direitinho, fez alguns bons acertos e hoje a gente está muito bem posicionado e eu desejo a mesma coisa para você. Então, antes de a gente começar aqui essa nossa, que vai ser uma aula, tá? Antes de a gente começar aqui, eu quero que você pegue papel, caneta ou notebook e clique no botão de curtir aqui embaixo e se inscreva no canal. Kaique, faz tempo que você não, com a sua autoridade, pede pra galera curtir. Inscreva no canal! Muito bom. Agora, se você não fez isso, vai dar problema para você, porque o Kaique que pediu. Então vamos lá, vamos analisar o fundo imobiliário. Primeiro, poxa, por que analisar fundo imobiliário? É claro que você quer escolher melhor, mas qual que é o benefício disso daqui? Bom, você tem duas opções para investir. Se você for investir, você pode seguir a média. Seguir a média, você basicamente é quase como você comprar todos os fundos imobiliários ao mesmo tempo. Então você não vai ter um desempenho acima da média, você vai ter o desempenho da média. Ou você pode escolher seus próprios ativos. Então imagina que você pode escolher os melhores fundos imobiliários, ou você pode acabar escolhendo os piores, se você tomar decisões erradas. Então aqui em cima você tem menos risco, aqui embaixo você tem mais risco. O risco pode trazer um resultado maior ou menor, dependendo do seu conhecimento. Então, o IFIX, ele trouxe esse rendimento aqui, tá? Esse aqui é um gráfico do IFIX. Então, ali no dia 1/8/2018, ele estava em mais ou menos 2.150 e aí ele oscilou pra caramba, subiu muito, caiu muito, depois subiu e está aqui na casa de 3.200. Isso daqui significa que nos últimos 5 anos, a média dos fundos imobiliários rendeu 49%. Ou seja, 8,3% ao ano. Agora, se você está chegando agora no mundo dos investimentos, 8,3% ao ano é bom ou é ruim? Se você investir R$10.000 a uma rentabilidade de 8,3% ao ano, e aí você não mexe no dinheiro, em mais ou menos 15 anos, esses R$10.000 viraram 33 mil, em mais ou menos 29 anos viraram aqui 109 mil, em mais ou menos 40 anos 360 mil, em 50 anos viraram 538 mil. É uma boa grana. Vai, é uma boa grana, não é, Kaique? É uma boa grana. R$10.000 virar R$500.000 é uma boa grana. Só que qual que é o problema? O problema é que, cara, são 50 anos. E o problema é que R$500.000, por mais que seja um bom dinheiro, não aposenta ninguém. Então você precisaria investir mais ou melhorar a rentabilidade, você precisaria se esforçar um pouco mais aqui. E aí qual que é o ponto, né? Você tem, dentro de todos os fundos imobiliários, dentro da média, você tem fundos bons e fundos ruins. O que vai te fazer escolher um bom fundo ou um fundo ruim é o seu conhecimento. É isso. Talvez uma pitada de sorte, mas que vai sendo diluída ao longo das suas decisões. Então, por exemplo, esse fundo aqui no verde claro, né, azul claro, isso aqui é um verde ou um azul, Kaique? Cor Tiffany. Cor Tiffany, muito bom, é a cor Tiffany. Então olha só, esse aqui é a cor Tiffany, né? Esse aqui é um bom fundo imobiliário que estava sendo negociado a R$180 e aí ele veio até R$275. Tem outro fundo imobiliário que estava sendo negociado a R$85 e ele caiu. Por quê? Porque não tem a cor da Tiffany, não é mesmo? Não tem esse valor todo, não é? Então, no mundo real, como que você faz para escolher um bom fundo imobiliário e um mau fundo imobiliário? Existem alguns indícios, né, de um fundo que está barato e um fundo que está caro. Então, esse CNES 11, ele tinha alguns indicadores. Ele tinha um P sobre VP, vou falar melhor sobre isso daqui a pouco, de 0,9, tinha um dividend yield de 2,3%, uma vacância de 83% e ele caiu bastante. Pô, tinha um dividend yield de 2,3%. Já o HGPO aqui, ele tinha um P sobre VP de 1,2, um dividend yield mais alto, uma vacância muito baixa. Então, por que isso aconteceu? Se eu voltasse no tempo, como que eu faria para ter escolhido isso? É um pouco dessa lógica que eu vou te passar no vídeo de hoje para que você possa ganhar mais dinheiro. Nos últimos 5 anos, o HGPO ele teve uma rentabilidade reinvestida os dividendos de 97,5%, que dá 14,6% ao ano. Então ele teve um rendimento quase o dobro da média dos fundos imobiliários. Mas quando você pega um rendimento que é quase o dobro da média, o impacto da sua rentabilidade não é o dobro, o impacto é muito maior, porque você tem juros compostos. Então os R$10.000, os mesmos R$10.000 investidos a uma taxa de 14,6% ao ano, eles virariam aqui, ó, em 50 anos, R$9 milhões. Caraca! Então veja só, o mesmo período investido, a mesma grana investida, uma rentabilidade que não é o dobro, é menos que o dobro, te traria um resultado muito maior, porque antes você teria ali uns 500 mil
de patrimônio é que você tem uns 9 milhões. Então, qualquer percentual que você consiga trazer de rentabilidade a mais vai te fazer ganhar muito mais dinheiro por causa do efeito dos juros compostos. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é o dividend yield. E presta atenção, nada que eu mostrar aqui para você é o indicador único e isolado que você deve olhar. Por exemplo, o dividend yield está muito bom. Ah, então eu vou comprar essa ação, esse fundo imobiliário. Não, são um conjunto de coisas que você vai olhar, tá? É um conjunto de coisas que você vai olhar. Então, a primeira coisa é o dividend yield. O dividend yield, né, você geralmente vai olhar para um histórico como esse. Então, você tem aqui um dividendo pago mensalmente, e aí você vai entender o preço do fundo imobiliário, vai entender qual que é essa relação. Como que a gente calcula o dividend yield? Por definição, o dividend yield é a relação em percentual entre o que você investe e o que você recebe. Então, se eu invisto R$100 e eu recebo R$1 por mês, eu tenho um dividend yield mensal de 1%, por exemplo, né? Como que eu calculo isso? Vou pegar aqui o exemplo anterior, tá? O CPTS11, um fundo imobiliário que tem essas características. Pagou 89 centavos de dividendo, tem um dividendo por ação nos 12 meses de R$ 9,60. Vamos fazer os cálculos. Imagina então que esse fundo imobiliário teve um rendimento de 89 centavos e o preço desse fundo imobiliário está em R$ 89. Se você dividir um pelo outro, você vai ter 1%. Então, o dividend yield mensal aqui, né, seria 1%. Agora, se você eliminar um risco pontual, e você deve fazer isso porque você tem um mês que tem uma rentabilidade muito alta, um mês que tem uma rentabilidade muito baixa. Então, se você for puxar aqui, ó, você vai ver que tem meses onde a rentabilidade é muito alta, por exemplo, R$1,20 quase, e tem meses onde você tem aqui, mais ou menos 30 centavos de rendimento. Então, se você calcula em cima de um único mês, vai dar problema. Então, você sempre dilui esse risco, né? Você diminui essa sazonalidade olhando para os últimos 12 meses. Então é por isso que a gente deve calcular os últimos 12 meses sobre o preço da cota. E eu chego num dividend yield de 10,78%. Quanto maior o dividend yield, melhor, certo? Quanto maior, melhor. Então isso daqui é um dos indicadores que você deve olhar. Outra coisa que eu devo olhar é a vacância física. O que é a vacância física? Isso daqui significa o seguinte, imagina que você tem um imóvel, você tem lá um apartamento. Já aconteceu, Kaique, de você morar de aluguel? Sim. Já aconteceu de você deixar de pagar aluguel? Não. Já aconteceu de você visitar um imóvel que não estava alugado na sua vida? Sim. Então esse imóvel tinha uma vacância física, Eu né? fiquei sabendo que quando eu fui visitar, o cara tava 1 ano sem alugar. 1 ano sem alugar. E aí para ele é muito ruim isso, porque ele tem lá um apartamento que não está alugado, então ele só tem custo. Então não só ele deixa de receber o rendimento, como ele tem que pagar o condomínio, tem que pagar um monte de custo, né? Então a vacância física é ruim. Quando você investe num fundo imobiliário, se esse fundo imobiliário tem vacância física, é ruim. Então imagina o seguinte, né? Você tem aqui, por exemplo, uma carteira de fundos do PVBI11, que é um fundo imobiliário. Então olha só, Park Tower, que é um dos ativos que tem lá, o Park Tower é esse daqui, ó, tá vendo esse prédio bonitão? Então, é um prédio bonitão, cheio espelhado, né? Esse imóvel aqui, ó, não tem vacância física, todos os andares são ocupados. Tem o FL 4.440, ó, esse daqui, ó, 0% de vacância, tá tudo alugado. O Union Faria Lima, também, ó, tá tudo alugado, 0% de vacância. Mas você tem esse daqui, ó, Vila Olímpia Corporate, cara, 22% de vacância. Isso aqui significa que você tem, supondo que existam 100 conjuntos comerciais, é como se você tivesse 22 conjuntos que não estão alugados. E aí é preju. Se esse fundo imobiliário aqui tivesse 0 de vacância, ele teria mais grana, seria melhor para você que é cotista. Então o que é a vacância física? É a área que está vaga em relação à área total de imóveis dos quais o fundo imobiliário tem participação. Como que você calcula isso? Você pega a área bruta locável, então imagina o total, soma todos os conjuntos, tudo que tem para alugar, dá 48 mil metros, por exemplo. E aí você pega o espaço vacante, que é 22% de 10 mil metros de 368. Então você tem aqui, ó, 48 mil metros no total para alugar. Esse imóvel aqui, ó, o Vila Olímpia Corporate, tem 10 mil metros e 22% deles estão desalugados. Então, do total dos 48 mil, eu tenho 22% de 10 mil, que dá 2.281, que está vacante. Então eu vou fazer um cálculo. Eu vou dividir esse número pelo total. Então espaço vacante sobre a área bruta locável, que a gente chama de ABL, vai dar 4,6%. Então, esse fundo imobiliário, ele tem uma vacância física de 4,6%. E a taxa de vacância é um dos principais indicadores de fundos imobiliários, porque as taxas baixas significam inquilinos pagando aluguel e mais proventos caindo na sua
conta. Então, se você tem uma vacância de 0, tudo ocupado lá. Tem uma vacância alta, putz, perigoso porque você tem custo. Então, quando você for escolher um fundo imobiliário, procure um fundo que tem baixa vacância. Só que você tem uma outra coisa chamada vacância financeira, porque às vezes você pega lá, você está no imóvel, mas não está pagando. Então, você está ocupando espaço, mas você não está pagando financeiramente, né? O dono não está recebendo. Então, a vacância física é 0, mas existe uma vacância financeira. Então, pensa nesse fundo aqui, ó, o HGLG11, um dos fundos mais tradicionais do mercado. Ele tem 3,8 bilhões de valor de mercado. Tem um dividend yield de 8,2% e tem uma vacância financeira de 11,7%. Então, você tem gente que está lá e não está pagando. Geralmente é uma empresa que está para quebrar, é uma empresa que está com problemas de fluxo de caixa. Isso aqui é ruim, porque talvez você nunca veja esse dinheiro como cotista, né? Então, imagina o seguinte, ó, se o dividend yield desse fundo é 8,2%, olha o impacto de ter 11,7% de vacância em cima disso. Imagina que eu vou pegar então aqui a renda anual do fundo imobiliário, que atualmente está em 8,2%, e eu vou pegar a vacância financeira, que é 11,7%. Então eu vou pegar basicamente 100% vezes 8,2%, que é o total da renda que a gente recebe, sobre 100% menos a vacância financeira. Aqui a gente vai chegar em 9,28%. Significa que se esse fundo imobiliário não tivesse vacância, a gente receberia 9,28% ao ano. Mas a gente só recebe 8,2%. Por quê? Porque tem inquilino que não está pagando, tá? Então isso daqui joga os indicadores para baixo e faz o investimento ficar menos atrativo. O que também pode ser um indicador, caso você tenha uma percepção de que esses inquilinos vão começar a pagar, caso o gestor te dê bons indicativos de que isso vai acontecer, porque aí você pode entender que o dividend yield vai aumentar. Imagina o seguinte, você tem um prédio, Kaique, aí você aluga esse prédio para uma empresa só. Isso é bom ou é ruim? Na parte de gerenciar deve ser mais fácil, porque sempre alugou para uma única pessoa. Perfeito. Só que, cara, se essa empresa tiver algum problema, o seu risco está muito concentrado Por exemplo, também. se ela não pagar, a vacância é muito maior. É 100%. 100%. Vai de 0 para 100%, né? Você não tem uma diversificação. Então, o que acontece? Você aumenta seu risco. Por isso, você ter uma diversificação acaba diminuindo o seu risco. Se alguma empresa tiver problema, setores diferentes, regiões diferentes. Então, se a gente pega, por exemplo, o PVBI, que eu mostrei para vocês, ele tem uma alocação por ativo, né? Ele tem 49% do capital dele alocado no Park Tower, 28% no FL 4.440, 12% no Vila Olímpia Corporate, né? Então você tem uma alocação por segmento, então você tem aqui inquilinos diferentes, ativos diferentes, segmentos diferentes, empresas diferentes. É isso que a gente busca. Quanto mais diversificado, melhor. Então enquanto o PVBI tem 50% dos imóveis que são locados para um inquilino só, que é a Prevent Senior, por exemplo, é aqui, ó, Prevent Senior, 49%. Você tem o ALZR, que não tem mais de 20% de um imóvel locado para um inquilino. Qual que é a mensagem aqui? A mensagem é, se você tiver a mesma rentabilidade em dois fundos diferentes, que você busca o mais diversificado, que ele vai te apresentar menos risco. Esse daqui seria o ALZR, ele tem muito mais diversificação. A maior concentração dele está em Alphaville e Praia do Pão, basicamente isso. E aí, assim, como que eu vou escolher então um bom fundo imobiliário? Bom, 3 coisas. Primeiro, região. Segundo, acesso. Depois, distribuição, né, junto do preço que a gente já viu. Então, localização, a qualidade dela é muito importante. Tem gente que fala que você escolher um bom imóvel é local, local, local. Então, a gente vai passar por essas 3 coisas agora. Primeiro, região. Tá? Então, quando a gente pega aqui o HGLG, a gente vê que 15% dos imóveis está em Vinhedo, 13% está em Itupeva. Então, você vai ter toda uma distribuição aqui. Por isso que, obviamente, uma vivência maior geográfica te ajuda a escolher bons fundos imobiliários. Então, você precisa ter boas regiões, né? Poxa, os 5 estados principais aqui dos imóveis do HGLG são São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Pernambuco. Então são realmente regiões muito populosas. São regiões onde você tem um PIB interessante de uma forma geral. Outra coisa é o acesso, tá? Então se você for pegar os imóveis do HGLG, eles geralmente estão ao lado da rodovia Harris Bittencourt, né? Próximo à rodovia dos Bandeirantes, então eles têm bom acesso. Próximo à rodovia Anhanguera, ao lado da rodovia Harris Bittencourt também. Então elas têm bons acessos aqui. Então é importante você pensar nisso, acesso aos imóveis. É igual quando você vai morar perto do escritório ou longe do escritório. Você vai valorizar mais morar perto do escritório, porque você vai pegar menos trânsito. No trabalho ou nos galpões logísticos, é a mesma coisa. Em especial, por serem galpões logísticos, eles querem acesso, ou seja, eles querem proximidade a estradas e rodovias. Então, é isso que a gente deve buscar. E claro que tem peculiaridades em cada tipo de fundo imobiliário.
imobiliário. E aí, em terceiro lugar, distribuição. A distribuição é basicamente o seguinte, olha, imagina se você fosse comprar cada um desses galpões logísticos. É muito difícil ter dinheiro para isso. Poucas pessoas têm. E quando a gente vai comprar algo, a gente precisa de 300 mil, 500 mil reais para comprar o imóvel. Só que no fundo imobiliário, às vezes com 160 reais, você pode virar sócio de 22 galpões logísticos diferentes. Então você tem aqui uma distribuição melhor do seu capital. Outro ponto muito importante, talvez um dos melhores indicadores aqui, seja o valor patrimonial contra o valor de mercado. Então pensa assim, ó, você tem o valor patrimonial, que é essa linha azul clara, você tem o valor de mercado. O valor patrimonial, ele é basicamente o quanto esse imóvel está avaliado. Então olha para esse imóvel, o especialista fala, esse imóvel vale R$1 bilhão. O valor de mercado é o quanto que as pessoas estão negociando esse imóvel no secundário. Quando o valor patrimonial está maior que o valor de mercado, você fala assim, cara, peraí, tem oportunidade aqui. Eu quero comprar um ativo que vale R$1 bilhão por 500 milhões. Então esse indicador, ele é muito importante. Como que a gente calcula ele? Basicamente eu vou pegar o valor de mercado do fundo imobiliário, por exemplo, R$81. Eu vou pegar o valor patrimonial por cota, que seria, por exemplo, R$91. Quando eu calculo um sobre o outro, nesse caso vai dar 0,89. 0,89 significa que ele é abaixo de 1. Quando ele é abaixo de 1, ele é bom. Quando ele é acima de 1, geralmente ele está mais caro. Não significa que é sempre caro ou barato, porque às vezes você vai estar disposto a pagar mais em algo que tem mais qualidade. Você vai topar pagar um pouco mais do que vale. Ou você vai acabar colocando um pênalti em algo que você acha que vai decair de valor. Então, geralmente, abaixo de 1 é melhor, acima de 1 é pior. E aqui eu coloquei uma tabela para a gente poder fazer alguns comparativos. Então, quando você faz a sua análise, você geralmente vai chegar em algo parecido com isso em algum momento. Então, você vai colocar todos os fundos imobiliários que você gostou, o dividend yield deles, a vacância física e financeira, concentração e valor patrimonial. Pelo menos você vai colocar isso, né? Então você consegue ver, por exemplo, que o MXRF tem um dividend yield maior do que o PVBI. Você vê também que ele está sendo negociado mais caro, então você fala, pô, isso aqui é ruim. Então você começa a pensar, pô, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Ah, isso daqui é bom, mas isso aqui é legal também. E aí você vai fazendo um filtro melhor, você vai decidindo o que você não quer investir, onde você não quer investir, o que você não quer comprar. Então às vezes você pode olhar para PVBI e falar, putz, dividend yield é 6,9, tem vacância, pô, e está sendo negociado acima do valor patrimonial, não quero esse fundo. Então você vai chegando a uma conclusão melhor sobre onde alocar o seu dinheiro. E aí a gente tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, XPCM11 e FAMB11. Eles são monoativos. Ó, eles têm apenas um único ativo no fundo imobiliário. E aí você olha para o valor patrimonial deles e fala, cara, tá muito barato. Bom, vamos ver então o que acontece com eles. Ó, vacância de 85%, 89%. Caraca, vamos lá então. XPCM11, ninguém no prédio. Macaé, Rio de Janeiro, The Corporate aqui, ó. Área bruta locável, 19 mil metros. Ele é concentrado em um único empreendimento que era alugado para um único inquilino, que era a Petrobras. Petrobras devolveu o imóvel, pagou uma multa para o fundo lá em 2019 e a última parcela do fundo paga em julho de 2023. Então aqui tem muita gente que olhou para isso daqui, ó. Dividend yield, 13%. Nossa, tá pagando muito mais que os outros. De onde que vem essa grana? Você tem aqui esse imóvel fantasma, que era alugado para Petrobras. Petrobras saiu do imóvel em 2019, pagou uma grana de multa e aí o fundo imobiliário decidiu distribuir isso daqui mensalmente. E aí os investidores achavam que tinha um dividend yield alto e não. Isso daqui está sendo distribuído como provento, sendo que não tem nenhuma previsibilidade de continuar pagando, porque isso aqui vai de um dia para a noite para zero. Outro exemplo é o FAMB11, né? O fundo imobiliário da sede da Caixa no Rio, né? Era alugado para a Caixa entregou, desvalorizou 50% em 2 dias. E aí eles tentaram alugar depois para outros inquilinos, não conseguiram compor todo esse portfólio, né? Porque ele era muito concentrado. E aí, o que aconteceu? As cotas desabaram, o fundo está destruído e você tem aqui um universo fantasma. O que por um lado é muito ruim. Por outro lado, pode ser uma oportunidade também. Só que não temos bola de cristal. Por isso que o importante não é a gente olhar para ele hoje, mas olhar para ele antes, quando ele tinha um único inquilino, para você entender que existe um risco muito grande que você corre ao investir num fundo imobiliário que tem um único inquilino. O que a gente viu então? A gente viu que o preço sobre o valor patrimonial é importante, o dividend yield é importante, a vacância física, a vacância financeira são importantes, a distribuição, localização, região, acesso são importantes. Tome muito cuidado com monoativos, coloque tudo isso numa tabelona e use como filtro para que você possa melhorar um pouco o seu processo de decisão, para aí sim você se aprofundar na análise. E é isso que te ajude a investir melhor em fundos imobiliários, porque eles podem ser ótimos investimentos ao longo prazo. Aliás, um recado também para vocês é que está chegando a Black Friday da FinClass. No único dia, durante 24 horas, você vai poder acessar a maior plataforma de educação financeira do Brasil por 50% de desconto. Só durante 24 horas. Então clica no link aqui de baixo para você assinar a FinClass no dia 24 por R$29,90.
R$10,90 por mês. E, aliás, às vezes é difícil você fazer esse trabalho aqui sozinho. Na Finclass, você tem um analista de fundo imobiliário que já fez esse trabalho com muito mais profundidade para você, te ajudando a escolher os melhores ativos e te entregando as recomendações também para te ajudar no processo de decisão. Clica aqui no link embaixo. Até o próximo vídeo. Tchau!